A gente acaba desconfiando, mas não quer acreditar. O vídeo de hoje é para falar um pouco para vocês sobre autismo. Sim, eu tenho um filho que tem autismo e ele é o Davi, que é o último, que tem apenas 3 aninhos, que fez dia 11 de setembro. Oiê, eu sou a Viviane Silva e seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre autismo, mas eu vou logo avisando que eu não sei praticamente absolutamente nada. Eu vim só relatar pra vocês como que eu descobri, como foi a primeira consulta, como que foi o sentimento ao descobrir. A gente ainda tá entendendo um pouco sobre isso. Eu mesmo tô pesquisando algumas coisas, entrei em um grupo de mães pra acabar tirando minhas dúvidas. São muitas, fora as que eu já tiro com a fono, mas é muito bom você estar num grupo onde tem outras pessoas que também têm filho igual ao seu. Vou começar falando alguns sintomas que ele tinha, mas pra mim era um sintoma, era uma coisa assim comum, coisa dele. Por exemplo, ele fez 3 aninhos e ele não fala nada. Pra não falar que ele não fala nada, ele fala apenas mamãe e papá, que é mamãe e papai. Antigamente ele falava Luna, ele falava direitinho, ele ficava Una, aí fazia. Só que depois ele parou. Agora, quando a gente fala Luna, ele só fica assim, sabe? Mas antigamente falava ainda Una. A única coisa que agora ele fala é mamãe e papai. Outra coisa que a gente também percebeu foi que ele andava na ponta do pé. Não é sempre, algumas vezes. A gente também começou a notar foi que ele gosta de tudo organizado, independente se é carrinho, se é sapato, se é roupa, o que for que ele tiver na mão, ele coloca em fileirinha, sabe? Ele não deixa nada bagunçado, é tudo em fileirinha. E quando ele vai brincar com o carrinho, tanto o carrinho que ele passeia, que tem aquele carrinho de passear que ele tem, quanto carrinho de brinquedo. Ele vira o carrinho e fica brincando com a roda. Só que ele também brinca de carrinho, ele ama, gente, ele é apaixonado por carrinho. Tanto que toda vez que o amor desce lá pra baixo, compra carrinho pra ele, porque é o que ele mais ama, é carrinho. E ele brinca também com o carrinho normal, mas ele também vira o carrinho e fica brincando com a rodinha. Outra coisa, ele tem um movimento, eu não sei explicar essa parte, tem uma coisa, eu vou colocar um nome aqui, que é criança autista fazem, eu não sei bem como eu falei pra vocês, eu não tô ainda pesquisando, mas ele tem movimentos iguais, sabe? Por exemplo, pular e bater a mãozinha assim na orelha direto, fazer sons tipo sons assim, ele corre de um canto pro outro, tipo dessa parede pra próxima, e fica assim o tempo todo. Ele fica também muito irritado se você fizer uma coisa contrariando ele. Se você falar uma coisa, ele for pegar alguma coisa e falar não, ou pegar dele, ele se joga, vai puxar o cabelo, principalmente o meu cabelo, mas ele puxa o cabelo da pessoa, ele se joga no chão, ele chora, ele esperneia, nada acalma, até você dar o que ele quer. Muitas pessoas, quando olham ele, alguma outra criança autista, ou até mesmo ele fizer isso, as pessoas vão achar que é manha. As pessoas simplesmente vão falar, é mãe, olha que feia, a mãe não educa. E não é isso. A criança tem autismo e isso é uma característica de autismo que a criança tem. Tem muita gente que julga, a gente olha e fica apontando o dedo, julgando, fala que a mãe não tem controle do filho, fala que a mãe é isso e aquilo. Eu mesmo já fui julgada uma vez, mas muito antes de eu saber que o Davi tinha autismo. O Davi é muito apegado ao pai dele, né? Muito. Quando eu digo muito, gente, é muito mesmo. Tem dias que o amor nem consegue fazer o serviço dele porque o Davi fica chorando e não deixa ele sair, pra vocês terem uma ideia. Ele é muito apegado. Foi quando a gente foi na chácara da minha comadre e o amor entrou na chácara do vizinho, do senhor lá que a gente fez amizade, e tinha uma pessoa lá, a descer, o terreno dela é assim, né? Dá de frente com a cerca do terreno da minha comadre. Eu não ouvi, quem ouviu foi meu marido, porque se eu tivesse ouvido, vou falar uma coisa pra vocês me veem aqui, mas mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Se eu tivesse ouvido, eu tinha armado maior barraco, sou barraqueira mesmo, quando precisa. Mas eu não ouvi, meu marido ouviu ela falando, eu não lembro muito bem, mas como se eu não tivesse autoridade sobre o Davi, porque o Davi viu que meu marido não veio com a gente, ele ficou chorando, esperneando, ele puxou meu cabelo, e essa pessoa falou isso. Ou seja, a pessoa não sabe o que se passa na vida da outra pessoa, a pessoa não sabe o motivo, não é manha, e mesmo que fosse manha, o que dá direito a outra pessoa julgar a mãe? Não dá o direito, porque ninguém dá fralda, ninguém paga suas contas, ninguém paga consulta, né? Ninguém dá todo mês, porque toda semana é uma consulta e toda semana você tem que pagar essa consulta. Falar, apontar o dedo, julgar, é muito fácil.
Uma coisa que eu aprendi com ele, quando ele tá feliz, muito feliz mesmo, ele fica pulando, como eu falei pra vocês, e com a mão na orelha e fazendo o barulhinho que ele sempre faz. Ele faz isso porque ele tá feliz. Eu já sei que isso é uma coisa que, por exemplo, ele vai assistir um desenho, ele começa a pular e bater a mão na orelha. Eu sei que ele está feliz, que ele está gostando daquele desenho. Dos sintomas também. E o Davi memoriza muito o caminho dele. Por exemplo, a mãe ou o amor vai sair com ele ou meu pai no carrinho. Se você não fizer o caminho que ele já fez, o caminho dele, memorizou o caminho, ele começa a chorar, ele levanta no carrinho, ele berra, parece que você tá batendo nele. Ele começa a bater, ele começa a jogar o que ele tiver na mão, e ele é assim. Então tem que sempre ir no caminho que ele memorizou, tem que sempre ir no caminho dele, porque se você não for, ele berra. Aí esses dias a gente passou o mesmo caminho que é a casa do meu irmão. Subindo aqui é a casa do meu irmão, e a gente passou reto. Conforme a gente passou reto, ele simplesmente começou a chorar no carro, ele tava tranquilo. Começou a chorar no carro, começou a se bater, começou a bater no vidro. Ele demorou um pouquinho pra se acalmar. Foi um pouquinho tenso, mas pra vocês terem uma ideia como ele memoriza as coisas muito. Ele é muito esperto. A gente faz o caminho pra fono. E um dia, a gente foi na primeira super de avaliação. E na segunda vez que nós foi, ele já sabia que ali era fono. Ele já saiu do carro, ele já foi abrindo o portão. Ele já entrou. E quando ele viu a fono, ele simplesmente correu e abraçou ela. E o Davi é uma criança, ele se enturma com outras crianças, interagir assim com outras crianças. Ele gosta de brincar, ele gosta de contar com outras crianças. Mas se algum estranho adulto chegar perto dele, com criança não, mas se algum adulto chegar perto dele, que nem aqui no meu notão, ele sai correndo pra dentro de casa. E com a Fona, eu até comentei com meu marido e com ela. Falei com ela, ele correu, ele só viu uma única vez, correu pra abraçar ela. Ele correu. E ela falou que parece que ela sente como se já conhecia ele há algum tempo, sabe? Os dois se deram muito bem, graças a Deus, porque já que ele vai passar sempre com ela, toda semana, tinha que ter um contato, sabe? Os dois se dar bem, porque não adianta ir numa fone e a criança não gostar do profissional, não vai dar muito certo, né? Não vai ter muita evolução. Outra coisa que ele também faz, tá jogando os objetos pra cima, que ele tiver na mão e taca, ele não tem medo de nada. Outra coisa que ele também faz é pegar, ele tem um amor por um brinquedo, que é um carrinho amarelo que já tá todo arrebentado, mas pra onde ele vai, ele tem que levar. E o ursinho dele, a Naninha, ele é muito apegado a essa Naninha, gente, até pra lavar é difícil. Quem me segue no Instagram vê ele todo sujinho, porque ele não deixa eu lavar. Tanto que eu já até recebi um comentário, nossa, você não lava. Não é porque eu não quero lavar, é porque ele não deixa, ele é muito apegado. Ele é uma criança que não tem medo de altura, ele não tem noção que aquilo pode acabar machucando ele. Aqui em casa tem a cama, ele pula, ele não liga dele se esbagaçar no chão. E também ele não sente dor, ele se machuca, ele não sente dor. Ele fica cutucando o machucado, ele fica querendo abrir o machucado, ele não sente dor nenhuma. Enquanto os irmãos dele, quando se machuca, eles choram, gente, chora. E já ele não. Uma coisa que ele também tem, eu fui falar com a Fono, mas ela falou que nunca ouviu falar se isso entra no característica autista. Então, se você é mãe de autista e de vocês também tiver isso, vocês me falam. Dorme de boa, é tranquilo ele dormir. Só que ele acorda de madrugada ou de tarde quando ele dorme, ele acorda muito assustado, nada acalma ele. Nem o próprio pai dele, que ele é viciado no pai dele, não acalma. É uma coisa que ele fica assim, sabe, olhando pros lados, assustado. Ela falou, será que não é pesadelo? Mas toda vez um pesadelo assim, eu acho que não é um pesadelo. Nem sei se tem algum outro especialista que eu posso levar pra falar sobre isso, porque eu acho que não é um pesadelo. A gente falou, ele tem algumas de muitas características de autista, para a gente passar profissional e ver se realmente ele tem autista, se ele não é, se é um prazo só de fala. Primeira consulta foi para ela conhecer eu falar o que ele fazia. Outra coisa, lembrei, olha, ele fica assim, ó, pra frente e pra trás, sabe? Assim, ó. Às vezes ele fica batendo forte assim no sofá. A primeira consulta a gente entrou, eu expliquei pra ela tudo, que ele tava com atraso de fala, aí ela foi perguntando algumas coisas e eu fui dizendo. Ela terminou de fazer as perguntas, eu respondi. Ela falou pra mim que ele sim tinha autismo, mas era grau leve. Só que assim, ela é fono. Ela pediu pra mim levar ele, a gente vai levar, marcar consulta com o neurologista, porque só o neurologista pode dar a carta, vamos supor, como se fosse uma carta, que ele tem autismo ou que ele possa ter outras coisas também, que ele vai avaliar, vai ver o Davi, vai ficar com ele na sala e tal, e a gente vai passar ele, porque precisa do papelzinho
Por exemplo, pra gente colocar ele na escola, ele tem uma professora só pra ele, mas ela falou que ele tem autismo sim, mas que realmente ela não pode dar cartada final, que a gente pretende colocar ele numa escolinha, até porque ela falou que é melhor pra ele ir numa escolinha, já que ele gosta de ter contato com outras crianças, e assim ele vai desenvolver muito mais rápido. Marcou toda terça-feira, ele tem consulta toda terça-feira. Na segunda consulta, ele já começou a entrar sozinho com ela na sala. Ele já vê ela, já pega na mão dela e já entra, ele já sabe qual é a sala, ele vai e eu fico lá fora. Aí quando ela vem entregar ele pra mim, a gente entra, ela me chama pra mim entrar e ela falar um pouquinho do que ela fez na consulta, se ele interagiu, se ele fez o que ela fez pra ele fazer. Por exemplo, teve uma consulta, eu acho que foi a penúltima, que hoje teve uma consulta, hoje é terça-feira. E na outra consulta, ela levou uns negócios, ele não quis interagir, ele começou um pouquinho, logo perdeu o interesse e saiu. Quando a gente descobriu, a gente não ficou triste, a gente não ficou assim, sabe, chorando ou ficou desapontado, não. Por quê? Eu não sei o meu marido, mas eu já fui para a primeira consulta já com aquilo na cabeça que ele poderia sim ter autismo. Então não foi uma coisa assim, um impacto, porque eu já sabia que ele poderia ter, como ele não poderia ter. Então na minha cabeça eu já estava preparada para isso. Eu não vejo ele como uma criança diferente das outras, ele é uma criança normal, porque muita gente fala, ai, quem tem autismo não é uma criança normal. Ao meu ver, o meu filho é normal sim, ele é como outras crianças, ele apenas tem um pouquinho de atraso, ele apenas tem umas características que algumas crianças não têm, ele apenas faz umas coisas que algumas crianças não façam, ele apenas entende algumas coisas que a gente fala e as outras crianças falam, mas ele tem uma vida normal, ele é uma criança normal. Depois que a gente descobriu, a gente não tá tratando ele diferente, a gente tá tratando ele normal como ele era, a gente tá pondo limites nele como a gente sempre pôs, não é não, independente se ele fica bravo, se ele berra, se ele joga as coisas, se ele vai puxar o cabelo, só se ele for puxar o cabelo, quando a gente falar não, a gente vai e chama a atenção dele sim, a gente não passa a mão na cabeça dele, né, porque ele tem autismo, que ele bate na pessoa, que a gente vai falar isso, deixar bater, não, ele tem que saber que aquilo não pode, que aquilo machuca, então a gente tá tratando ele normal, eu jamais vou tratar o meu filho diferente, né, porque ele tem autismo, que eu vou tratar ele diferente. Quando eu descobri, eu fiquei apenas com medo, não medo dele, tal, medo do mundo, porque a gente sabe que crianças especiais são vistas como diferentes, são vistas como anormais, muita gente não quer chegar perto da criança porque sabe que ela tem alguma coisa especial, que é uma criança especial, muita gente é preconceituosa, até mesmo crianças são preconceituosas, mas não porque elas querem ser, né? Elas estão sendo preconceituosas porque a mãe e o pai vêm de casa a criação. Então, eu já vi vídeos de crianças excluindo uma criancinha que era negra, e aquilo, sabe, a gente machuca muito, porque a criança, ela só reproduz o que a mãe e o pai ensina. Já começa desde cedo o preconceito. Então, o meu medo é, quando ele começar a ir para a escola, outras crianças querer tirar o sarro dele, outras crianças querer não chegar perto dele, porque ele tem autismo. E esse era o meu medo, sabe? E os preconceitos das pessoas, querer julgar. Eu sempre vou lutar pelos direitos dele, vou sempre lutar. Vim falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, como que foi, descobrir. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero de coração santado. Se gostou, clica no gostei, se inscreva no canal, ative a notificação do vídeo e me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, @euvivianesilvaoficial, TikTok, Viviane_, mãe de 3, lá eu posto muitas coisas e vocês ficam por dentro de tudo, fica mais próximo de mim. Lá no Instagram eu posto stories e tal. É isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar aqui. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tap, 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 tap.